Boa tarde a todos e todas. Eu sou o André Correia. Bem-vindos à live do NAAPA, da Dre Butantan, Cuidando de quem cuida, novos cenários no espaço escolar. Sou professor da Rede Municipal de Educação, professor da EMF José de Alcântara Machado Filho, geógrafo e coordeno há 5 anos o NAAPA da Dre Butantan. O NAAPA é um núcleo de apoio e acompanhamento para a aprendizagem, que tem como objetivo auxiliar as escolas e estudantes que, por diversas situações de vida, tenham dificuldades nas aprendizagens. O nosso trabalho também é pensar na garantia de direitos e estamos à frente das situações de violências, acompanhando e articulando com a rede protetiva. Esse espaço virtual que construímos para a data de hoje foi pensado com o objetivo de dialogar com a comunidade escolar, a partir de temas originados da experiência do isolamento social e do distanciamento do espaço físico da escola. Um lugar de acolhida de anseios e partilhas das conquistas positivas, potentes. Durante a tarde de hoje, vocês vão ouvir muito essa palavra, a potência da escola, que nós, educadores, acreditamos muito. Nossa inspiração para a construção dessa narrativa, desse encontro, foi por meio de um livro, intitulado A Coxa de Retalhos, da Conceil Corrêa da Silva e da Ni Ribeiro, com ilustrações da Ellen Pistelli. Nesse sentido, nós utilizamos a linguagem da arte, promovendo potência de vida, numa reflexão sobre o rasgar-se e remendar-se, individual e coletivamente, elaborando o tecido da vida. Convido agora a psicopedagoga Andréia para fazer a leitura de um texto. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu vou ler Sou Feita de Retalhos, da professora Cris Pisimente. Vamos lá? Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha vida e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim nos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Que hoje a gente comece, né, a tecer esse retalho. Obrigada. Então, obrigado, Andréia. Eu vou fazer brevemente agora um resgate das ações do NAAPA nesses 4 meses, nesse período de pandemia, para construirmos essa coxa de retalho. Assim como convidar também a participar desse encontro outras partes indispensáveis nessa cultura, nessa construção coletiva. O luto, a perda e a reconstrução de um sentido para a vida, neste período de pandemia, são assuntos a serem abordados, considerando a potência da escola como um espaço de acolher, ouvir e apresentar novos caminhos. Parafraseando Leila Vasconcelos, a rede é uma grande colcha de retalhos. Cada parte que a forma é muito importante, mas que sozinha é apenas um retalho. Por isso precisamos de todos, e esse encontro foi pensado para todos da comunidade escolar, para formar essa rede. As famílias, os gestores, os professores, os ATEs, os estudantes, enfim, todos que participam da escola. São nas conversas, nas trocas, nas coletividades que esses retalhos se costuram, formando uma linda colcha. Essa colcha de retalhos, ora nos sufoca, ora é agasalho, mas é tudo que o temos, ainda que inconstante. Nós tivemos que nos reinventar nesse período. Nosso trabalho itinerante é de acompanhar e de estar junto, no chão da escola, com os estudantes, com os professores, com a equipe gestora, e, infelizmente, ficamos impossibilitados de estar juntos. No primeiro momento,
levantamos as situações preocupantes. E a rede protetiva foi a linha entre as ações entre a saúde, educação e assistência, pensando na garantia de direitos de proteção às nossas crianças e adolescentes. Vimos, então, a necessidade do contato com os nossos estudantes. E, para tanto, construímos coletivamente com as outras 13 DREs, né? Na verdade, com as outras 12 DREs, somos 13 DREs na cidade de São Paulo, nós construímos coletivamente, a partir de grupos de trabalho, de autocuidado, rotina e emoções, nós construímos o site naapa.com. Esse site ele foi criado justamente para que nós tivéssemos um canal de comunicação com os nossos estudantes. Quem ainda não conheceu, vale a pena. Em constante diálogo com a Secretaria, nós elaboramos um plano de ação para o acompanhamento das nossas unidades. Iniciamos a escuta e o diálogo com os gestores. Inclusive, na próxima semana, no dia 5 e no dia 12 de agosto, nós teremos um segundo encontro. Convidamos para estar conosco nesse diálogo a professora socióloga Daniele Kovalevski. A partir desse encontro, conforme falei, com os gestores, nós pensamos na importância de toda a comunidade escolar participar de uma grande conversa. Então, a ideia da live nasceu nesse sentido. Inclusive, ao final do nosso encontro, na verdade, na segunda parte do nosso encontro, nós vamos fazer a abertura do chat para nós dialogarmos, para nós minimamente nos interarmos sobre as questões aqui discutidas, propostas e desenvolvidas. Nós sabemos que até o retorno, que pode ser dia 8 de setembro ou em qualquer outra data, nós teremos muito que refletir e planejar. Nesse momento, eu convido o Washington Fonseca, o psicólogo escolar do NAAPA do Butantã, para conduzir a conversa com os diferentes professores, profissionais da comunidade escolar. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Washington, eu sou professor de Educação Infantil, acompanho na APA desde 2015 e é um prazer estar aqui nessa tarde para a gente poder dialogar sobre esse momento no qual vivemos e dos desafios pelos quais a educação tem passado. A gente sabe que nem todos os detalhes dessa colcha são bonitos, nem todos os retalhos são agradáveis. Há sofrimento porque a gente precisou se distanciar e se reinventar, como o André disse. E para contar um pouco para a gente desse percurso e do que foi preciso fazer, uma das experiências de uma unidade nossa, né, do nosso território, eu convido para partilhar com a gente as suas experiências a coordenadora pedagógica Dilian Marques Lopes, da EMEI Mariazinha Rezende Fusari, que estará conosco nesta tarde. Olá, pessoal. Obrigada, Washington. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo o convite em nome da equipe Mariazinha. Um CP nunca trabalha sozinho, né? Se ele consegue ter sucesso no trabalho, é porque existe uma equipe gestora que dá respaldo, que é unida, e porque tem uma equipe de profissionais engajados. E isso é o reflexo da EMEI Mariazinha. Nós somos uma escola com 20 anos de experiência, a gente fica aqui na região da Raposo Tavares e estamos atendendo 370 crianças, mais ou menos, nessa idade entre 4 e 5 anos. Eu cheguei esse ano na escola, tem só 7 meses, e a nossa dupla de diretores, né, o Luiz e o Fábio Novaes, Luiz Farias e Fábio Novaes, já estão aqui há 5 anos. E eu posso dizer que com eles a gente vive uma relação de solidez e gestão escolar. E com isso, um grande respaldo para a coordenação pedagógica. Eu acho que não tem preço trabalhar num lugar com um clima agradável, que a gente tem muita responsabilidade no nosso trabalho, mas que a gente pode dizer que não só as crianças são felizes, como os adultos também são. Não é verdade? Lá em 2003, a nossa escola ainda se chamava EMEI João 23. E ela ganhou esse nome, professora Mariazinha Rezende Fusari, em homenagem a uma professora da USP, dessa área das artes, especialista nas questões da educomunicação, uma pioneira nessa área, vocês acreditam? Ela era uma estudiosa das relações entre mídia e educação.
E eu fico pensando o que ela diria da gente hoje, né? De uma equipe que tem se recriado todos os dias, que para produzir cada vídeo refaz 15, 20 vezes se for necessário, pensando na qualidade e pensando nos abraços virtuais que nós podemos dar para as nossas famílias, não é verdade? Antes da pandemia, a gente vivia numa situação tranquila, normal para um começo de ano letivo, com a adaptação das crianças e reconstruindo a rotina, pensando no projeto político-pedagógico. Com a chegada da pandemia, eu posso dizer que o medo se tornou a palavra-chave. Não só para a escola, não é verdade? Um contexto social pode ser representado por essa palavra. E as angústias eram inúmeras na organização do teletrabalho. A gente nem sabia dizer o que era esse tal de teletrabalho. Nesse sentido, nós optamos por manter o Facebook da escola, que já era um canal conhecido de comunicação com as famílias, e ele era muito utilizado pela nossa equipe para publicizar as atividades com as crianças. Então, a família já conhecia, nós acreditamos que era um ótimo canal nessa altura do campeonato com tantas inseguranças, né? Sempre nós pensamos nas nossas publicações como abraços virtuais às famílias. Nós nunca pensamos e não defendemos um ensino EAD para as crianças. Até porque, pelo nosso projeto pedagógico e pelas nossas convicções, nada substitui a convivência da criança na escola, né? Estar com os colegas, estar com os professores nesse lugar, ainda mais num espaço tão rico como o da Mariazinha, não tem preço. Quando a gente criou as formas de trabalho, a gente pensou em respeitar o horário dos professores, que no nosso caso são 3 turnos. Então, nós criamos grupos de WhatsApp. Primeiro, o que a gente chama de grupão, que inclui todos os profissionais da escola, e eles se interam das nossas decisões. E depois, 3 subgrupos formados por professores. E aí é importante dizer que, para nós, todos os professores são importantes, né? Os professores em regência, os professores em módulo e os professores readaptados. Nós somos uma equipe docente, né? E os grupos revelam isso, a importância de todos. Cada grupo funciona dentro do seu horário de trabalho, então a gente está respeitando uma condição anterior. Nós resolvemos criar séries, né? Inspirados aí no Netflix, que é uma grande tendência nesses tempos de pandemia. Nós trabalhamos com 3 séries. São, na verdade, 3 grandes eixos de trabalho, ou temas geradores, como vocês quiserem entender, que fazem com que os 3 grupos trabalhem temas diferentes, e com isso eles conseguem diversificar as publicações que nós fazemos aqui na escola. A primeira série, que é coordenada pela equipe da manhã, se chama Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. Essa série traz muita construção de brinquedo, com materiais simples que tem em casa, resgata brincadeiras tradicionais, traz jogos de outras culturas, e o que é principal, eles têm uma ação formativa muito intensa para falar da importância do brincar na infância, né? Brincar é coisa séria mesmo. A segunda série, que é coordenada pelo grupo intermediário, ele se chama Cuidar de Si, do Outro e do Planeta, né? Ela tem esse olhar da sustentabilidade, pensando numa perspectiva ecológica, claro. Então a gente vai falar de reciclagem, a gente vai falar dos cuidados, a gente vai falar de coronavírus numa linguagem acessível para as crianças e para as famílias. Mas a gente também vai falar de sentimentos, né? Porque nessa época as crianças também estão passando por inúmeras coisas junto com suas famílias. Então é uma série muito especial, que está aí alinhada com o currículo da cidade, alinhada com o caderno Trilhas, né? Por um momento a gente pensou em trabalhar alimentação, só que a pesquisa realizada pela nossa equipe administrativa revelou uma situação muito dura econômica da nossa comunidade. Então nós chegamos à conclusão que um simples suco de maracujá que era feito na escola poderia não ser possível para as famílias, né? Então a alimentação, que seria um eixo interessante para essa série, nós optamos por fazer em outros momentos, né? Quando as crianças voltarem. E a última, que se chama Música, Leitura e Contação de Histórias, ela traz esse mundo, né? Da fantasia, do faz de conta, e amplia o repertório das crianças. Nessa série, o maior desafio foi aprender sobre direitos autorais e se desafiar a contar histórias, né? E isso foi surpreendente. Essa série também incluiu músicas e trouxe um pouco do repertório que as crianças cantavam aqui na escola.
Isso ajuda a lidar um pouco com a saudade, né? Que é um dos sentimentos que a gente mais tem trabalhado aqui nas nossas séries. Como coordenação pedagógica, um enorme desafio foi administrar os grupos do WhatsApp, até porque no começo as angústias eram grandes, né? Com a novidade do tipo de trabalho, até a gente pegar o jeito de criar um texto que apresente a publicação para a comunidade, fazer a gravação dos vídeos, revisá-los, implicava aí um tempo, né, de aprendizagem, inclusive das novas tecnologias. Mas, para mim, uma das dificuldades desse período foi lidar com os meus colegas de trabalho sem vê-los. Quando a gente está na GEIF ou na escola, a gente vê o sujeito inteiro, não é verdade? Ele chega com a fala, ele chega com o corpo, a gente faz uma leitura total de quem está ali com a gente. Quando a gente está longe, é só escrita, às vezes é só a voz, né? Então, fez muita falta estar longe das pessoas. E, nesse sentido, era muito importante ler as linhas, as entrelinhas de cada fala e interpretar os silêncios, né? A gente aprende muito a ouvir, mas também a entender o que aquele silêncio quer dizer. E quando a gente fala de grupo, a gente tem que aprender a olhar cada pessoa como sujeito e saber que a vida dela pessoal, nesse momento, está diretamente conectada com a vida profissional. As duas coisas se misturam muito nesses tempos de pandemia. E se misturam tanto que um dos maiores desafios é a gestão do tempo. No começo, o trabalho da coordenação pedagógica era quase 24 horas por dia. Depois 12, e hoje a gente consegue ter um tempo para respirar, para se planejar e dosar mais o trabalho dos grupos. Mas eu creio que isso foi fundamental para a nossa equipe se sentir segura e saber que existia uma equipe gestora por trás de cada trabalho e apoiando e reconhecendo o esforço dos nossos docentes, né? É lógico que quando a gente fala de uma publicação autoral, a gente está falando de um professor que está se expondo, né? Expondo a sua voz, expondo a sua imagem, pensando em conteúdos que estejam ajustados aí, pedagogicamente falando. Então, nesse processo, sempre foi desafiador fazer as revisões das produções. Por quê? Porque a gente nunca tem a perspectiva de crítica como ofensa ao autor, mas sempre a perspectiva de crítica construtiva e uma crítica cuidadosa. Crítica no sentido de que aquela produção pode ser aprimorada, porque o seu autor é capaz de mudar algumas coisas, de forma que esse abraço virtual tenha uma qualidade ampliada, né? Sempre que foi necessário fazer alguns ajustes, eu procurei respeitar os sujeitos e fazer tudo no particular, e era ele quem socializava para os grupos, né? E aí é bom ter a Ana aqui na nossa conversa, porque, querendo ou não, é uma situação crítica, né? Que se aproxima muito de algumas mediações de conflitos que a gente vê no decorrer da escola, embora a gente não possa dizer que isso caracteriza a nossa equipe, porque é uma equipe realmente muito unida e engajada em tudo que faz. E é importante dizer o papel da equipe gestora nisso, né? Além dela estar alinhada eticamente, ela sempre prezou pelos princípios do currículo e foi o sujeito mediador na hora dos debates. O que a gente produziu nesse período? Muitos vídeos autorais. A gente começou com aquela angústia, ai meu Deus, eu vou aparecer na filmagem, e de repente estava a equipe toda lá se expondo, conversando com a comunidade, e a gente viu os comentários. Olha, essa é a professora da Ana, essa é a professora da Maria. Então, nada como a criança poder olhar para o próprio professor ali, ainda que seja na tela, não é verdade? A gente, ao longo, foi possível replanejar, deixar as séries semanais e não diárias, como a gente tinha no começo. E é lógico que tudo isso significa muito desafio, né? Muito engajamento da equipe, porque um vídeo de 5 minutos implica horas de gravações, muitas vezes nas madrugadas, porque não é fácil estar em casa fazendo algumas coisas, né? O Google Sala de Aula, hoje eu posso dizer que o grupo domina, que é uma publicação feita com tranquilidade, porque a gente já tinha uma política de fazer uma espécie de uma ficha catalográfica, que a gente chama de ficha verde, então ela já tem a síntese do planejamento daquela publicação, e ela, junto com o link do Facebook, dá conta do Google Sala de Aula. É lógico que o nosso sonho era a interação com as famílias,
e que elas pudessem acessar essa plataforma, mas a gente não tem visto esse acesso, e a gente sabe que isso tem muito a ver com a própria disponibilidade de internet das nossas famílias, né? Inclusive, no Facebook, a gente tem percebido cada vez menos o acesso das crianças. Isso não quer dizer que nós desistimos, muito pelo contrário, a gente entende que todas as nossas publicações são abraços virtuais a todos e a todas que estiverem lá, e a gente também entende que tudo isso é repertório para a gente trabalhar numa situação de retorno, porque aqui na escola a gente tem o Cine Mariazinha. Então, as crianças terão oportunidade de ver tudo que foi produzido nesse tempo, né? É importante também destacar que o tempo todo os ATEs são nossos parceiros. Eles foram a linha de frente aqui na escola, atendendo a comunidade, respondendo no Facebook, trabalhando em todas as ações sociais que nós promovemos, como a distribuição das cestas básicas do governo. A nossa equipe também doou cestas. E nós, inclusive, fizemos uma ação para que as famílias das nossas equipes terceirizadas também tivessem seu salário garantido, porque, infelizmente, houve esse corte, nós tivemos parceiras que não tiveram pagamento. O tempo todo, os ATEs participam dos nossos grupos, estão cientes das ações pedagógicas, e na hora de pensar nos tutoriais para acesso ao Google Sala de Aula, eles foram os nossos revisores. Então, eram eles que assistiam os tutoriais da SME primeiro e diziam se o que a gente estava fazendo era ajustado à nossa comunidade. Então, a gente, como equipe gestora e eu como coordenadora, só tenho a agradecê-los, né, por serem nossos parceiros. E atendendo todas as demandas do sistema, né, que a gente sabe que continuam, matrículas, entre outras coisas. Nesse meio caminho, o nosso diretor estabeleceu uma parceria muito importante com a empresa Cato, de recolocação profissional, e dessa forma ele tem atendido algumas famílias que têm pessoas desempregadas, com recolocação profissional, com orientações sobre a construção de currículos, dicas para entrevistas. Então, dessa forma, a gente consegue abraçar a comunidade, né? Cuidar para além das questões pedagógicas, porque todos importam, né? E a gente sabe que os tempos são muito difíceis. E como eu já tinha falado dos professores readaptados, eles são nossos parceiros em tudo. E é surpreendente vê-los ousando também nas tecnologias, trocando figurinhas com seus parceiros, né? Teve ganhos? Sim. A gente pode dizer que teve muitos ganhos. Primeiro, é o envolvimento do grupo como equipe. Quem chega numa escola para coordenar sabe que a construção de vínculos é o primeiro passo numa escola. É chegar conhecendo as pessoas, chegar entendendo a história daquele lugar e saber que os sujeitos já estavam ali, né? E eu posso dizer que a nossa equipe está muito fortalecida, embora não tenha sido nada fácil, né? Eu penso que foi um ganho imenso ver o entrosamento dos professores, independente da jornada de trabalho. Porque antes a gente tinha o que faz jeito, o que é JBD, o que está na hora de atividade antes, o que está na hora de atividade depois, e agora a gente está vendo todo mundo no mesmo grupo, né? No mesmo barco. A qualidade das produções é indiscutível, a gente só vê ganhos nisso, e dá para, inclusive, inserir no Cine Mariazinha. E eu convido quem quiser conhecer para acessar o nosso Facebook, é e-mail Mariazinha Resende Fusari 5, né? Peça lá o convite que a gente te adiciona. Eu acho que hoje a gente pode dizer que a equipe teve um crescimento profissional muito grande, porque ela ousou recriar a própria prática, né? Isso quer dizer que a gente está, a cada dia, vencendo o próprio medo, né? O medo do novo, o medo do que a gente não conhece, mas se ajudando. Hoje eu posso dizer que a gente tem uma certa tranquilidade para dar continuidade às séries e para usar a plataforma Google, mesmo com muita pressão, né? Com aquela angústia do novo. E eu posso dizer que a gente aprendeu a cuidar uns dos outros, porque isso faz parte da constituição de uma equipe. É ver que o outro também precisa estar bem, que todos importam, né? Os nossos desafios atuais são lidar ainda com as tecnologias, embora seja surpreendente as descobertas dos professores sobre como editar vídeo, como gravar. E é bom ver o professor autor, né? A gente ouve tanto falar disso, de autoria, de um professor pesquisador, e hoje a gente escuta o professor falando, eu tenho estudado muito. Eu sei que eu vou voltar melhor do que
como eu saí. Isso é muito importante, né? Por ser um esforço pessoal e por entender que a formação não é só o papel do coordenador, né? A formação de si também é importante. A gente sabe que o acesso ao Facebook foi muito difícil por parte das famílias e praticamente não existe no Google Sala de Aula, então isso ainda é um desafio. E se a gente for pensar em futuro, um futuro não tão distante, né? Eu posso dizer que ainda existe angústia, ainda existe medo, mas existe principalmente um profundo estranhamento quando se fala dessa escola possível. Sabe por quê? Porque a gente não reconhece ela como parte do nosso saber fazer, né? A gente não quer, de maneira nenhuma, abrir mão da educação infantil, dos direitos da criança, de possibilitar a ela a interação com os parceiros, a exploração dos espaços e essa ludicidade, né? E a gente reitera, em meio a dificuldades, a conquistas, a tantos protagonismos, que para a gente a prioridade é a vida. Então, eu quero agradecer, em meu nome, em nome da equipe técnica, a nossa comunidade, a esse convite, e parabenizar os professores. Espero que essas palavras sejam como abraços também para eles, porque não foi fácil superar as dificuldades do dia a dia, mas a gente tem uma equipe incrível. Obrigada, Laura. Obrigado, Dilian, por compartilhar com a gente esse percurso, né, essas experimentações da unidade, né, da Mariazinha, e poder falar de tantas coisas interessantes e falar do cuidado, né, de cuidar do outro, para cuidar de si também e cuidar do coletivo. E a gente sabe que, de fato, é um momento de muitos desafios, no qual a aprendizagem, né, a busca por conhecimentos tem sido um grande recurso, né, das escolas, dos professores, para se aproximar das crianças, né, das suas famílias, e para a gente continuar tecendo aí as nossas narrativas, a nossa colcha de retalhos, para contar mais uma experiência e falar do lugar da sala de aula e do contato com os bebês, as crianças que a gente tanto tem apreço de estar junto e que nesse momento não podemos ouvir, ver, sentir. A gente convida a professora Fernanda Miranda Cardoso, do SEIS São Jorge Arpoador. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Realmente é muito importante a gente estar trazendo um pouco dessa representatividade do chão da escola, as nossas crianças muito pequenas, né, da infância. Eu queria primeiro falar que eu estou dizendo pelo meu nome, embora represento aqui uma categoria de professores que são muito dedicados à educação de infância. Quero contar um pouquinho também dessa formação, como a Dilian falou, né? Eu fui formada por uma universidade pública que defende educação pública de qualidade. A gente acredita nesse espaço, acredita nesse lugar, e a gente sabe dos desafios que é estar nessa educação pública, né? Hoje e durante o processo histórico. Eu ingressei na Rede de São Paulo em 2004, no CEL Butantã, também faz parte desses meus contextos, né? E já participei de outras escolas, o Rio Pequeno, hoje estou na Escola São Jorge Arpoador, e também faço parte de um grupo de estudos do Contextos na USP, que é um grupo de diálogos entre vários coletivos, né? Que é importante a gente também ressaltar e participar em defesa da infância e da educação infantil de qualidade, né? Eu acho que muita gente já andou dentro desse processo, a gente já passou por lutas históricas dentro, né, da educação profissional, a importância da gente ter esse vínculo teoria e prática dentro da sala de aula, como a Dilian falou bem, né, a gente tem os momentos nossos de formação dentro das escolas, e que saudade desse chão da escola, a verdade é essa, né? Estamos aqui, então, para partilhar um pouco como está sendo essa educação remota, que é inadequada para crianças de 0 a 3, sim, e como que a gente tem se reinventado diante desses novos desafios, né? Então, eu queria trazer primeiro que a pandemia mundial trouxe para a gente todos esses sentimentos que a Dilian já falou, né? Sentimentos de medo, de angústia, temos muitos lutos acontecendo aí nas famílias não só dos educadores, como na família também das crianças, né, que nós atendemos, e isso faz com que a gente fique um pouco pensativo, né, dentro do que fazer, de que maneira fazer e o como fazer. Queria agradecer às minhas gestoras, a Clarice e a minha diretora Geusa, que acolheram a gente muito bem nesse período de isolamento, que a gente ficou em casa, também aguardando as orientações da secretaria.
e que é essa parte humana que nos traz essa diferença, né, esse acolhimento. E isso faz toda a diferença, por exemplo, quando a gente vai acolher as famílias após esse período curto que a gente passou, né, de intervalo no início da pandemia. Então, a gente fez uma pesquisa com os pais, nós tivemos a oportunidade de ligar para eles, falar com eles via contato telefônico. A nossa escola, diferente dessa escola aqui que a Dilene está dizendo, não tinha o Facebook, não tinha páginas sociais, a gente ainda não estava avançado nesse processo. Então, assim, foi tudo muito rápido, muito over, né, assim, bem difícil mesmo de administrar no começo, mas aos poucos estamos tomando nota, estamos aprendendo, e temos muitas dificuldades ainda pela frente. Acho que no início a gente teve muitas dificuldades do equipamento mesmo, por exemplo. Tem professores que não têm celular, tem professores que não têm internet em casa, tem essas questões para se pensar como continuar esse trabalho remoto, que condições esse professor tem para fazer um trabalho remoto. E fora os outros desafios, né? Porque você tem um documento hoje construído, temos, né, o currículo da cidade de educação infantil, temos os documentos do MEC, temos os indicadores de qualidade, que são documentos muito importantes para a educação da infância. Como a gente traz esses documentos para uma adaptação de educação remota, né? A Adiliane falou dos trilhas, que foi um bom norte, mas, assim, encontramos esses desafios realmente na prática, né? Eu acho que isso é uma angústia não só minha, é uma angústia de vários professores. A gente tem conversado nesses coletivos, temos trocado com os colegas de outras escolas, dessa rede, e eu acho que o momento é esse, é um momento de partilhas, é um momento de reinvenção, é um momento de colocar na mesa aquilo que não dá para negociar, né? E nós tivemos aí também essa questão das famílias, porque as nossas crianças não têm acesso à tela, é diferente de uma ENEF, né, de um EJA, que a pessoa vai sozinha e acessa a internet. Nós temos esse mediador que é a família. Então, é muito importante a gente manter esses contatos. Nós criamos grupos de WhatsApp, né, via agrupamentos, foi uma opção nossa, construída dentro da própria escola, foi uma pesquisa feita com os próprios pais. Então, assim, atendendo a demanda deles, que o canal do WhatsApp para eles era mais tranquilo do que o Facebook, nós atendemos a demanda que foi o caminho mais fácil. Então, estamos também aprendendo. Eu acho que quando a Adiliane fala dos recursos midiáticos, né, a nossa escola, infelizmente, de educação de 0 a 3 não tem muitos recursos, a gente sente isso no chão da escola, na pele, e fomos aí desafiadas a criar e a inventar outras coisas. Eu acabei criando um canal, né, no YouTube de histórias também, porque a gente acaba fazendo essas produções, fiz inicialmente pelos meus familiares, eu tenho 3 filhos pequenos que pediam para contar histórias, e a gente vai vendo que essa produção de cultura, ela vai ganhando mundo, ela vai transpondo os muros das nossas escolas e vai trazendo cultura para a criança na educação infantil. Essas propostas de brincadeiras, de interações, de músicas, que estão no nosso currículo também, acontece dentro do nosso planejamento, né, de educação remota, mas, infelizmente, a gente, por muitas vezes, não temos o retorno das famílias, né? E a gente entende que é um momento difícil para eles. A gente entende que eles precisam, na verdade, de sanar a fome nesse primeiro momento, e a gente também fez essas ações que a Adiliane contou, né, de cestas básicas, fizemos várias ações, assim, sociais, porque a gente acredita que não tem como o cuidar sem o educar e o educar sem o cuidar. Isso é uma premissa da educação infantil e é o que nós podemos fazer com os recursos que nós tínhamos. Então, eu acredito que esse recurso do Google Sala de Aula no começo foi bem difícil, os pais não entram ainda, mas ele trouxe uma potência, como diz André, né, a palavra da potência, que é entender um todo. No dia a dia da nossa escola, muitas vezes a gente não consegue ver o que o colega está fazendo do lado, qual o trabalho que desenvolve, mesmo tendo os momentos de formação coletiva dentro da escola. Então, quando a gente entra e acessa uma plataforma geral, a gente consegue entender que um todo está ali, né? É importante ver, por exemplo, que um berçarinho lá, que pesquisou com os pais quais seriam assuntos importantes, pesquisou que seria interessante falar de alimentação. E aí esse assunto foi inserido naquele momento, né? E é interessante ver como que esses coletivos são construídos, como que esses contextos são partilhados, e que ainda estamos reinventando enquanto desafios da educação remota. Então, era o papel da arte, né? Como eu trouxe essa questão do contar história, eu tenho escutado bastante lives também falando dessa questão,
o papel da arte de falar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos lutos, como que a gente vai acessar essas famílias com conteúdo tão denso, tão difícil de se cuidar, né? Quem cuida, cuida de tudo, cuida do outro, não cuida só da criança, acessa, ouve essa família. Então, a gente tem muitos desafios aí para estabelecer nessa educação remota. E eu fico aqui, então, com as palavras do meu querido Paulo Freire, né? A educação política pública de qualidade, ela é um lugar de educação democrática, é um lugar que eu acredito. É importante a gente estar desde pequenininho, trazendo para a criança essa questão da autonomia, da voz, da vez. E como é que nós estamos, como educadores, sendo ouvidos nessa possível educação remota, né? Os documentos estão sendo construídos de que maneira? Com qual coletividade? Com qual partilha? Será que as universidades estão participando? Será que o chão da escola também está participando? Então, eu trouxe isso como uma questão, mas eu ainda fico com a utopia de uma escola não igual à escola que nós deixamos antes da pandemia, né? Mas uma escola possível, um sonho possível de ser construído no meio de um caminho que estamos caminhando. Fico nas palavras do Paulo Freire, com a esperança no verbo esperançar. É isso. Acho que falei um pouquinho de cada coisa. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Como professor de educação infantil de 0 a 3, né, que trabalha com os bebês no SEI e as crianças pequenas, consigo imaginar o que o que foi e o que tem sido cada dia a impossibilidade de estar com os bebês. E esse desafio, essa busca de construir uma relação com as famílias para juntos cuidar das crianças, né, cuidar dos bebês. Porque nesse momento, mais do que nunca, a gente faz esse trabalho conjunto com os adultos, com as famílias, que são as pessoas que podem estar junto aos bebês e às crianças pequenas. Muito obrigado por compartilhar com a gente essas reflexões. E para a gente continuar, vou trazer uma reflexão da Cris Pizzimente. É assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma dessas narrativas que vão se construindo, que vão sendo tecidas continuamente, né? E aí a gente tem falado desse desafio dessa escola de se tornar potente, de se refazer, de se reconstruir e pensar nesse horizonte. Para a gente continuar, então, a nossa colcha de retalhos, continuar tecendo aqui as narrativas e esse diálogo, vou convidar para fazer parte da nossa conversa Ana Lúcia Catão, que é mediadora, educadora em direitos humanos, pesquisadora em redes de conversa, mediação e práticas colaborativas. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Bom, acho que primeiro eu queria agradecer ao convite do NAAPA, da Tribo Tantã, em nome do André, para estar aqui nessa conversa com vocês. Eu estou aqui dentro do contexto do Instituto Vladimir Herzog, né? Sou educadora do projeto Respeitar é Preciso, que eu não sei quem está assistindo se conhece, enfim, então eu vou falar rapidamente desse contexto de fala, e para depois fazer, acho que talvez algumas pequenas reflexões apenas em cima das falas de Fernanda e de Elian, e também em cima do que eu fui vendo das outras lives do NAAPA, da Tribo Tantã, que eu acho que, de fato, vocês conseguiram trazer falas importantes, representativas, e enfim. Acho que tem ouvindo todas essas falas, e também ainda outras experiências que nós estamos escutando da rede, né? Uma coisa que salta aos olhos é
o compromisso, né? Muitas falas que contam uma história de compromisso, de engajamento com o trabalho e de criação, né, em cima de uma situação tão nova. Então, queria também aqui, de certa forma, enaltecer esse trabalho que vocês todas estão fazendo enfim, reconhecer essa potência mesmo, né, uma palavra que a gente está usando um pouco, talvez até muito, mas, enfim, fica faltando uma outra palavra melhor, que fala dessa implicação no fazer educativo, nessa implicação com esse direito à educação, implicação com a sua própria vida, né, e com a vida coletiva, né, então pensando nessa ideia de que cuidar de si é cuidar do outro, já que o si e o outro nunca estão separados, né, estamos sempre na relação com o outro, nos entendemos, nos construímos na relação com o outro. Enfim, então, bom, contando um pouquinho desse lugar, então, esse contexto de fala, o Instituto Vladimir Herzog, num projeto Respeitar é Preciso, é um instituto que é criado para celebrar a vida de Vladimir Herzog, em que foi suicidado, né, na ditadura, e que era atuava na perspectiva dos direitos humanos, né? Então, esse instituto é criado pelos seus, inicialmente por amigos e familiares do Vlado, para fazer os direitos humanos se tornarem uma prática efetiva, né, para contribuir nesse sentido dos direitos humanos como prática efetiva na nossa sociedade. Nesse contexto, então, o Instituto cria um braço, para além do jornalismo, que já era o braço mais forte, né, por conta da história mesmo, o braço que é o Vlado Educação, e que trabalha com educação em direitos humanos, né, dizemos que educação em direitos humanos se diferencia da educação sobre direitos humanos e para os direitos humanos, que fala de como a gente concretiza os valores dos direitos humanos nas nossas práticas cotidianas. Não é apenas para além da defesa dos direitos humanos, para além da luta pelos direitos humanos, contra a violação dos direitos humanos, né? Enfim, e então nesse projeto Respeitar é Preciso, então esse Vlado Educação tem algumas ramificações, e uma delas é o Respeitar é Preciso, que atua com escolas, né, e mais especificamente, concretamente, com a rede municipal de São Paulo, né, e temos trabalhado, então, desde 2013 com isso, né, então fomos elaborando, inclusive, um material de apoio para trabalhar com educação e direitos humanos a partir de um diálogo com a rede, né, a partir de uma escuta cuidadosa de quais são as questões da rede, em que lugar será que é preciso, o que será que é preciso trabalhar com a rede para que essa cultura de direitos humanos, e que a gente entendeu também ser uma cultura de respeito, então, por isso, respeito mútuo, né, como palavra emblemática e valor emblemático desse trabalho, uma cultura de diálogo, de conversa com o diverso, como fazer isso permear as práticas da escola, né, cotidianas na escola, né, enfim. Então, dentro disso, tem uma proposta de trabalho
com os educadores, né, dos educadores, entendendo que todos na escola são educadores, e que os educadores, pensando nos educadores como um corpo que às vezes precisa ganhar a coletividade, né, porque às vezes funciona como agrupamento e não necessariamente funciona como coletivo. E aí é bem interessante perceber o quanto esse momento de crise, né, que nós estamos passando agora, vai desmontando alguns funcionamentos da escola e permitindo a criação de novos funcionamentos, né? Então, por exemplo, quando a Dilian conta que nesse grupo de todos os professores, são todos os professores que estão, né, independentemente da jornada, isso parecia algo impossível, né, antes da pandemia, né, interessante isso, porque isso simplesmente não acontecia. Então, uma das falas recorrentes, né, sempre foi, bom, mas a gente tem em GEIF, a gente não tem o professor de mola, a gente não tem, enfim, cada um tinha a sua jornada, bom, e de repente estão todos juntos, pensando a escola, pensando o trabalho pedagógico, pensando formas de superar desafios, pensando junto, né? E eu fiz um pequeno desvio dentro dessa apresentação, para dizer, olha, na verdade, o respeitar é preciso, é sobretudo pensar junto, né? É uma proposta de como é que a gente pensa junto a escola, como é que a gente pensa junto como é que a gente faz junto o sujeito, esse reconhecimento do sujeito, né? Fazer o outro ser olhado efetivamente. E aí, de novo, eu vou mencionar esse trabalho, né, que é de olhar novamente, né? Então, também a Dilian colocou, né? Assim, puxa, lidar com os colegas de trabalho sem vê-los exigiu um esforço maior, porque um esforço de escuta do outro, né? Então, tirou da zona de conforto e exigiu de cada um esforço de escuta do outro, né? E a mesma coisa quando a Fernanda conta que houve uma pesquisa com os pais, que eles falaram que conseguem se comunicar melhor pelo WhatsApp. Então, vai mostrando ali um esforço de chegar no outro, um esforço de escuta do outro, um esforço de acolhimento desses sujeitos, né, e vocês falando de uma forma muito respeitosa, né, contando de quanto, ok, está difícil, às vezes as famílias não conseguem acessar, e que esse não conseguir é o não conseguir, né, não colocando isso necessariamente no registro que poderia ser de pensar, poxa, eles não ligam, eles não querem, eles não valorizam, né? Então, isso é muito importante, né? Então, perceber... Então, isso, de alguma forma, também parece que a minha sensação, ao escutar essas falas todas, é que tem algo... Houve aí uma união em torno de algo que é comum, né? Isso também é algo, um grande ganho, né, desse processo todo, né, e uma união que nem sempre está presente, né, então acho que a gente, dentro desse trabalho do Respeitar é Preciso, fazemos a formação dos educadores e algumas palestras, né, e, aliás, quem não tiver acesso, não tiver participado desses cursos, tem lá o Respeitar é Preciso, .org, que é o portal.org.br, estou olhando aqui o endereço, em que você tem acesso a muito material nesse sentido. Então, uma das lives que nós tivemos, a última que nós tivemos do curso
agora que está terminando, que acaba de terminar, que é a Educação em Direitos Humanos, desafios do contexto atual, foi com o Rinaldo, professor Rinaldo Voltolini, professor da Educação da USP, e que estava contando que as escolas tinham sido tomadas, não falando desse momento específico da pandemia, mas que tinham sido tomadas por uma lógica do confronto, né? E que a lógica do confronto demove, né? A lógica do confronto não compõe com esforço educativo, não com trabalho educativo, pelo contrário, e que sim, o conflito é importante, mas na lógica do conflito, não na lógica do confronto, na lógica, dentro da possibilidade de se dialogar, né, quando há possibilidade de diálogo, né, então, quando eu trabalho com mediação de conflitos, né, então, quando a gente pode dialogar com a situação de conflito e transformar essa situação de conflito em um lugar de criação de novas formas de fazer junto, né? E que isso, sim, caracteriza o trabalho educativo, né? Então, de certa forma, me parece que nesse momento de pandemia, apesar de mesmo há muitos conflitos, né? Os conflitos estão aí postos, e é isso mesmo, que bom que eles estão aí, porque nós estamos sendo silenciados, né? Porém, dentro da equipe educadora, ouvindo o relato de vocês, estou me baseando nos relatos que eu tenho escutado, né? Parece que se estabeleceu uma lógica de cooperação aí, uma lógica de pensar todos diante de um desafio comum, se juntaram e foram pensando nas diversas possibilidades para conseguir fazer acontecer a escola, inclusive não só entre os educadores, mas também com as famílias, né? Então, me parece que isso é ouro, né, gente? Isso é ouro, porque, de repente, vocês podem pensar em que isso pode ser transposto aí, ou recriado, né? Não fazer a mesma coisa no momento, lá na frente, quando houver a volta presencial, mas a partir desse aprendizado, fazer outras experiências lá na frente. Então, enfim, eu acho que se criaram novos encontros entre os educadores, novos encontros com as famílias, novos encontros entre as crianças também, talvez, não sei, menos, né? Porque as crianças são muito pequenininhas, mas isso vai aparecer mais, talvez, nas EMEIs, talvez mais nas EMEFs, né? E novos encontros dos educadores com as crianças, né? E isso vão se fazendo, então, novos arranjos de conversas, né? E quando você faz novos arranjos de conversas, a qualidade das relações muda. Muda né, tem uma saída aí do automático, né? Foi interessante. O meu filho está na rede, né? Está na rede, está no primeiro ano do fundamental. E foi interessante ver a professora contando que ela precisou repensar a prática dela, né? Formular em palavras a prática dela para os pais, para as famílias compreenderem, né? Porque as famílias queriam entender essa história, como é que funciona a alfabetização, o que é isso, que processo é esse, não sei o que e tal. E ela, nossa, eu precisei traduzir isto numa linguagem para as famílias, e isso me fez repensar o meu fazer, né? Porque na medida que eu tenho que falar sobre, escrever sobre, eu repenso o meu fazer. Né? Então,
eu acho que essa saída do automático é muito, muito, muito rica, né? E é exatamente o que a gente faz quando a gente está pensando mudança de cultura, né? O Respeitar é Preciso trabalha com mudança de cultura, né? E a ideia é sempre sair do automático. Então, ampliar os espaços reflexivos na escola, ampliar os momentos coletivos, que se tornem momentos de diálogo e não apenas de queixas, né? Então, enfim, e de criação de fazer junto, né? Então, eu acho que o que eu tenho, acho que para trazer aqui é reconhecer, né? Validar, acho que e dizer, olha, gente, que bom, né? Que bom que vocês estão conseguindo fazer isso tudo, né? Que bom que é possível fazer encontrar novas formas de fazer. E de certa forma, quando né, tentando pensar no tema, né, de cuidar de quem cuida, ampliar espaços de conversa, né, criar novos arranjos conversacionais, é também uma forma de cuidar do coletivo, cuidar das pessoas, né. Acho que vale a pena, não sei se nenhuma de vocês contou isso, mas imagino que esteja acontecendo também, é que além dos espaços para fazer e pensar a escola, também espaços de se acolher mutuamente, né? Porque o cuidar de quem cuida pode nos levar a querer que alguém externo a nós cuide de nós, que é muito bom, mas também pode nos levar a querer a nos fortalecer em forma de rede, para que façamos um cuidado mútuo, né? E por exemplo, eu como mãe na rede, tenho me sentido muito cuidada pelos professores, né? E eu não sei, e tenho tentado cuidar também, num movimento de retroalimentação. Enfim, acho que, então, estou contando aqui um pouquinho desse lugar de educadora dentro do Respeitar é Preciso, e também acabei trazendo um pouco esse lugar de mãe dentro da rede. Enfim, eu não sei, eu espero, acho que tem a potência, para mim, acho que tem sobretudo essa crença maior na parceria, que parece que vai aparecendo nos diversos relatos, e eu tenho vontade de apesar de já ter falado um pouco disso, acho que vale a pena cada um na sua escola pensar, houve essa crença maior na parceria? Ela se manifestou? Como se manifestou? Como abrimos os espaços conversacionais na escola? Que outros espaços é possível abrir? Né? Que qualidade de conversa estamos tendo nesses espaços? A qualidade de conversa nesses espaços está sendo a mesma que nós tínhamos antes da pandemia, no presencial? Se sim, será que podemos fazê-la ampliar em qualidade? Se não, se é outra qualidade, se essa qualidade é melhor, o que será que podemos aprender com ela, no modo de fazer, para levá-la para frente? Enfim, eu tenho vontade de ampliar muitas perguntas em cima desse processo que está acontecendo. Acho que é um momento riquíssimo, né? Um momento de crise é sempre um momento riquíssimo para ampliar o processo reflexivo, né? Porque, enfim, ele vai levar a outros lugares, né?
Enfim, eu acho que eu fico por aqui, Washington, aí tem todos os demais. E, enfim, como vocês... Se a gente amplia as perguntas, assim, estou por aqui. Obrigada a todas, todas, por essa conversa. Não sei, espero ter falado alguma coisa que seja significativo. Mas, enfim, eu fico aqui nesse lugar de admirada, né, enfim, feliz, na verdade, com as experiências que vocês estão trazendo nesse contínuo aí de lives que vocês estão fazendo. Parabéns. Muito obrigado, Ana. Você falou, sim, muitas coisas significativas, e a ideia é realmente do diálogo, da interação. Que bom que nós tivéssemos possibilidade de conversar com todos os nossos participantes no chat. Mas agora, nós propomos que, via chat, perguntas sejam endereçadas para as nossas convidadas, para o NAAPA, caso seja necessário. Estamos aqui na perspectiva do diálogo, de continuar tecendo essa coxa de retalhos. Então, de suma importância a contribuição de vocês nesse momento. Eu gostaria muito de convidá-los, né, a participar, nos enviando questões. A Andréia, a Vilma e a Gabriela vão estar compilando essas informações, essas perguntas, e vão direcionar, tá bom? Vão nos direcionar para a Fernanda, para a Ana Lúcia, também para a Dilean, e a minha pessoa representando na APA da Tribo Tantã, caso assim seja necessário. Aguardamos alguns minutos. Nesse meio tempo, escrevam as perguntas, que nós, com muito prazer, responderemos. Muito obrigado. André, posso só dar uma palavrinha sobre mais esse coletivo? Que a Ana, enquanto as perguntas estão chegando. Eu esqueci de falar, Ana, que, na verdade, acho que a gente está no momento ímpar mesmo, assim, de produzir esse coletivo, né? E essas partilhas que estão acontecendo em diferentes territórios, e aí eu falo de diferentes mesmo, que é Facebook, lives de outro país, né, que a gente teve na jornada agora, entender que esses lugares e esses contextos, eles não são copiáveis, eles são partilháveis no sentido do desafio, né, de entender que cada um tem a sua situação, cada um tem o seu contexto, e cada um tem uma história que está sendo construída diante desse desafio, né. Agora, quando a gente olha para o lado, que eu acho que esse é o grande ganho dessa partilha, e como eu coloquei lá no Google Sala de Aula, nessa plataforma, porque às vezes a gente não tem esse tempo com essa qualidade de partilha. Às vezes o nosso tempo é um tempo de 50 minutos numa reunião de GEF, que é uma reunião que a gente tem dentro das unidades, né, num dia cansativo, que já tivemos um dia inteiro de trabalho, ou numa jornada pedagógica, que é uma vez, 2 vezes no ano. Então, assim, eu acredito muito nessa partilha. Eu acredito que esse é um lugar que precisa ser, como diz a Janaína, pulverizado, assim, sabe? Isso precisa ser trocado. E é interessante que, por exemplo, a rede agora está pedindo para a gente realizar registros reflexivos. Você falou sobre essa reflexão, teoria e prática, que a gente fala também não só nas universidades, como a gente tem isso nas nossas formações dentro das escolas. Nós estamos falando de um lugar que não é só da prática. O educador, ele tem algo especial, que não é só eu pego a teoria e aplico na prática, né? Com todo o nosso conhecimento de sociologia da educação, de didática, de psicologia da aprendizagem, ainda assim nós temos um saber único, que é o saber fazer, né? E isso é muito conflituoso para um professor que não está na sala de aula, no chão da escola. Então, quando a gente traz esse desafio do saber fazer para uma educação remota, claro que vão sair coisas interessantes, como eu coloquei, né, das potencialidades, do que as pessoas têm produzido, a Dilian colocou aqui das estações, das séries do Netflix, cada um vai se organizar de uma maneira, não existe uma maneira única. Agora, essas narrativas no processo reflexivo, ela traz para a gente também o próprio ato de repensar as nossas ações. Por exemplo, nos meus registros, eu coloco o que eu estou pensando dentro de uma situação política vivida no país,
né? Quais são as interferências de governo ou desgoverno diante da situação que a gente vive? O que é prioridade em política pública, né? Então, assim, eu também fiz os cursos com o Instituto Vladimir Herzog, no ano passado, muito bom, do Respeitar é Preciso. Eu também faço parte da mediação de conflitos dentro da escola. Eu acho que, assim, o educador, ele vai se reinventando, ele vai buscando essa formação. Só que isso não é o suficiente. Ele precisa de ter esses parceiros para saber fazer. Ele precisa de ter esse suporte, né, do gestor, da Secretaria de Educação. Os documentos, ele acontece no diálogo, ele não pode vir de cima para baixo. O nosso currículo da cidade, por exemplo, ele foi construído em partes, né? Então, assim, pensamos no currículo, recebemos uma proposta, colocamos as cenas do cotidiano. Então, isso é potente, né? Eu falar de um lugar em que é um lugar viável, é um lugar real. Então, assim, eu fico um pouco preocupada com esse lugar novo que estamos construindo, né? Porque eu acredito que ele tem que ter sempre a voz e a vez dos professores em especial, que são os educadores que estão direto com as crianças, mas também a voz dessa família, dessa comunidade, né? Desse coletivo. E quando a gente fala desse coletivo, a gente tem que ampliar. É o que eu falei, é o coletivo da universidade, é o coletivo das fronteiras, é o coletivo de outros exemplos, não no sentido de trazer para si uma experiência que não é cabível de ser copiada, mas é ampliar o diálogo e trazer, sim, para essa roda tudo que a gente puder agregar, tá bom? Obrigada pela conversa, pelas suas considerações. A Sandra Helena Monteiro refletiu sobre quem cuida dos educadores cansados nesse momento, para que não desistam, né? Acredito que a Dilian falou algo nesse sentido, né? Desse papel, desse trabalho que toda a equipe gestora direciona nesse sentido. Você poderia falar um pouco mais a respeito, Dilian? Posso sim, André. É Sandra, né? Sandra. Obrigada, Sandra, pela sua contribuição. A gente sabe que um dos papéis dos gestores é cuidar da equipe, né? Se a equipe não está fortalecida, ela não se constitui equipe. E nós aqui da EMEI Mariazinha, a gente preza muito por isso. E ter a equipe fortalecida quer dizer encorajar cada um da sua forma, né? É lógico que aí a gente entra num outro dilema. Quem encoraja os gestores, né? Eles estão na linha de frente aqui o tempo inteiro, seja em revezamento, seja orientando os grupos. A gente acredita que a gente tem na APA aqui como nosso apoio, os formadores das DREs. A gente tem, inclusive, um ao outro, né? Porque os gestores também se apoiam. Mas a própria Ana falou uma coisa muito importante. A gente também tem que aprender a cuidar da gente mesmo, né? Conhecer nossos limites, conhecer nossas potências e saber que a gente não é capaz de tudo sempre. Mas quando a gente faz junto, a gente consegue multiplicar forças, não é verdade? Eu penso que o compromisso com a educação pública e com as crianças faz a gente ter algumas coragens que em outros tempos a gente nem sabia que a gente teria, né? E é isso que eu sinto aqui na EMEI Mariazinha. E eu creio que deve ser isso também que está norteando você aí na escola. Então, a gente sabe que o nosso compromisso é com a criança e com a família, e é por ela que a gente dá o nosso melhor. Obrigada pela pergunta, Sandra. Obrigado a você, Dilian. Eu gostaria de convidar a Fernanda, porque ela tem um presente para a gente, né? Ela tem um material, um poema da Madalena Freire, que fala muito sobre o educador, que educa a dor. Então, convido você, Fernanda, para declamar esse poema tão importante da educadora Madalena Freire. Tá bom, obrigada. Eu trago aqui o livro da Madalena Freire, O Educador Educador, editora Paz e Terra, do ano de 2008. Eu vou ler o poema. A vida de educador. Educador. Educador da falta, da dor cognitiva, educando a busca do conhecimento. Educador. Educador do limite, a dor afetiva, educando o desejo. Educador. Educador da frustração, a dor da perda, educando o humano na sua capacidade de amar. Educador. Educador do diferenciar-se, a dor da individualização, a dor da autonomia. Educador, educador da imprevisão, a dor do incontrolável, educando
o entusiasmo da criação. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Nós temos a contribuição aqui, a pergunta da Cristiane Kiso. Ela pergunta o seguinte: como vocês acreditam que seja essa escola no futuro, numa perspectiva prática, para além do campo das ideias? Posso falar um pouquinho? Por favor. Nós estamos retomando a discussão do retorno às aulas em vários documentos, né, da prefeitura, tem olhado documento também de outros lugares, que é os documentos e os protocolos de retorno. De verdade, assim, quando a gente lê o protocolo, quem está na educação infantil vê que ele está muito inadequado dentro dos nossos desafios, da nossa possibilidade, porque a gente acredita que não existe uma educação infantil estéril, né, um lugar em que não aconteçam os encontros, não aconteçam as partilhas, não aconteçam as trocas, que são tão importantes para os bebês e as crianças pequenas entenderem como funciona a aprendizagem através das experiências. Então, eu acredito que essa nova escola, ainda vamos ter que pensar bastante nela, vamos ter que falar bastante dela, e vamos ter que buscar respostas que ainda não temos para descobrir aquilo que realmente dá para priorizar, como que conseguimos, né, não tirar nenhum direito das nossas crianças diante desse contexto. Acho que é isso. Posso falar um pouco da EMEI também, né? Na EMEI, a nossa angústia é a mesma, né, que a Fernanda coloca. Embora a nossa criança seja um pouco maior e tenha um pouco mais de autonomia, a gente sabe que as limitações são muito grandes, né? Usar tudo individualmente, o acesso ao parque limitado. Então, são situações que a gente tem muita dificuldade de visualizar no dia a dia. Porque a gente está acostumado com essa escola das interações, aquela escola que abraça a criança desde o portão. Se precisar de colo, damos colo e estamos junto também das famílias. A gente também está no mesmo processo de leitura das minutas, de considerar a realidade da escola, inclusive das equipes, né? Por exemplo, contei para vocês que hoje a gente tem uma pessoa da equipe terceirizada da limpeza. Então, a gente sabe que existem limites estruturantes, que são muito complexos. Mas o que a gente entende como princípio é que tudo que a gente for decidir tem que ser pela equipe, né? E aí importa, sim, a fala dos nossos gestores, importa, sim, a fala dos nossos ATS, que estão ali diariamente com as crianças no portão, e nos momentos mais complexos, né? Que são nos encontros importa a fala das nossas AVS, que são as nossas auxiliares de vida escolar, e importa, sim, a fala dos nossos professores. Então, a gente vai fazer encontros, discussões, tentando ver o que é possível sem ferir esses direitos, sem negar à criança a possibilidade de ser criança, né? Ainda já enxergamos essa escola? Ainda não. Mas a gente não pode se negar a pensar sobre ela, né? E a gente pensa melhor sempre pensando junto. Não posso dizer nada melhor do que isso. Não sabemos, né? Não sabemos que escola vai ser essa. A rigor, vocês que estão no campo, na ponta, fazendo a escola acontecer, é que vão fazer essa escola acontecer. Que vão definir como vai ser ela, né? Por enquanto, eu acho que é só o incerto, só o não sabido. Enfim, né? Mas é uma chance também, né? Poder fazer algo em cima do desconhecido. Não sei se tem alguma pergunta, mas eu gostaria de retomar a questão do cuidado, porque ele foi perpassando as falas da Dilian, da Fernanda e da Ana, e vem com uma pergunta que é muito legítima em relação a tudo que estamos vivendo. Os professores fazendo um super esforço para estar com as suas famílias, com os seus estudantes, né, com as crianças, com os bebês e crianças, e a equipe gestora, as equipes gestoras se fazendo muito presentes nesse cuidado. E aí a Ana diz uma coisa que é das conversas, de ampliar os espaços de conversa, ampliar os espaços de reflexão.
e me peguei lembrando do nosso cotidiano, porque a gente, na escola, no nosso dia a dia, a gente não está o tempo todo falando do trabalho propriamente dito, né? A gente compartilha fragmentos da nossa vida, a gente constitui laços para além dos laços do trabalho, do fazer pedagógico, né? E eu vejo que nesse momento a gente precisa resgatar isso como algo que também é cuidado, esse estar com o outro naqueles 5 minutos, 15 minutos do cafezinho que a gente tinha e que agora virou esse estar virtualmente. E que a gente vai buscando as diferentes formas de se encontrar. Queria marcar na fala da Dilian o cuidado com os horários. A gente está no momento no qual o virtual, ele quebra a barreira do tempo, da distância. Então, a gente pode receber mensagem enquanto a gente está dormindo, logo pela hora da manhã, quando a gente acorda, e o quanto é importante a gente se atentar para esses cuidados, com o próprio tempo, com o tempo do outro. E aí, de novo, a ideia de um fazer, como a Ana disse, e também estava presente na fala da Gilian e da Fernanda, na aposta do coletivo, da parceria. Que aposta é essa que a gente faz no estar junto com o outro, atravessando esse momento atípico, desafiador? O cuidado ele vai sendo feito de diferentes formas. Vai ter um cuidado específico, e esse espaço que o NAPA abre neste momento é um tipo de cuidado. Ele se desdobra em outras ações que serão desenhadas, que serão implementadas. Mas estar com o outro neste momento, e estar com o outro, os nossos pares, também é cuidado. Quando a gente consegue se permitir ter uma conversa que não é apenas para falar das agruras da distância, do trabalho remoto, quando a gente se permite partilhar outras coisas do nosso cotidiano. E a gente sabe que tem sido desgastante, a gente sabe que tem sido extremamente cansativo todo esse se reinventar. A gente se reinventou, está se reinventando. E a potência é poder pensar nesse horizonte. Como a Ana disse, a gente não pode dizer como é que será propriamente dita a escola no horizonte, neste futuro que não é necessariamente o futuro do presencial, mas é do que a gente faz com essa possibilidade de pausa, que não é uma possibilidade, é uma imposição nessa escola que a gente quer desenhar, que a gente quer alcançar. E aí, de novo, o cuidado vai se fazer, ele vai ser implementado de diferentes formas. A gente tem pensado as estratégias para estar em conjunto com as escolas, com as equipes e apoiar o fazer de vocês. E a gente sabe que tem um tanto desse cuidado que vai ser feito por outros profissionais, seja da assistência social, seja da saúde. Ele não se encerra no campo da educação, assim como a gente sabe que o cuidado das famílias, das crianças, dos bebês, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ele não se encerra nos braços, nas mãos da educação. Ele se amplia para toda essa rede que a gente tanto quer garantir que exista e da qual a escola faz parte. É só para a gente poder pensar nesse nosso estar junto, nessa potência desse coletivo, né? Uma palavra que tem sido muito presente, mas muito necessária também. Obrigado, Austin. Nós recebemos mais 3 perguntas, né? Estamos às 3h25, então a ideia é que a gente feche esse bloco de questões, até mesmo para ter tempo hábil de responder. Agradeço a Silvia Vitória, o James, Teixeira, e vou repetir aqui as questões, tá bom? E aí, é um bloco de 3 questões, as nossas convidadas, os nossos profissionais na APA, nós podemos ficar à vontade para respondê-las. A Silvia Vitória, da EMEI, professora da EMEI Vita Piante. A pergunta dela é a seguinte: teremos um momento antecipado em que a gestão, professores e funcionários poderão voltar ao ambiente escolar para nos acalmar psicologicamente também? É uma pergunta. A gente responde em bloco, né? O James Chances Alves pergunta a Ana Lúcia. Ana Lúcia, o que você acha do retorno à escola como mãe? E Teixeira pergunta o seguinte: diante da situação real, sabendo que as famílias quase não têm acesso às nossas plataformas,
E para a educação infantil, o acesso às telas deve ser limitado mesmo. O que podemos fazer de concreto? Essas são as 3 questões que nos foram endereçadas. Posso tentar responder sobre o momento antecipado, se a gestão, professores e funcionários poderão voltar ao ambiente com tempo. Eu acho primordial isso, nós acreditamos nisso, nós acreditamos que tenhamos um momento específico. Isso, lógico, está sendo pensado e elaborado junto à Secretaria Municipal de Educação, e a ideia é que sim, né? Inclusive a proposta de diálogo com as equipes vai neste sentido, né? Os 13 NAPAs da cidade estão produzindo lives no sentido desse acolhimento, dessa escuta, mas eu entendo que num retorno futuro, sim, seja parte da pauta, principalmente que os profissionais da unidade escolar, a comunidade escolar, como nós chamamos aqui, seja acolhido com tempo hábil para essas preocupações. E aí eu passo para a Ana agora, para ela responder sobre, como mãe, o que ela acha do retorno à escola. Olá, James. Hoje. Bom, eu vou responder, eu, Ana Lúcia, eu, mãe. Não posso falar pelas mães, né? Acho que cada família tem o seu contexto, né? As suas possibilidades, enfim, suas contingências. Eu não consigo imaginar a volta nesse momento, assim, acho que inviável, né? Então, acho que a volta é lá para frente, para mim, né? Enquanto mãe. Mas essa é a minha visão pessoal, né? Acho que eu não posso, de jeito nenhum, falar pelas outras famílias, né? Acho que cada família vai conseguir enxergar coisas diferentes nisso. Acho que tem as famílias que têm a impossibilidade de deixar, de lidar com, que estão voltando, que estão trabalhando presencialmente, né? Eu não estou trabalhando presencialmente, eu estou só no remoto. Então também tenho esse lugar, né? Enfim, é isso. Obrigado, Ana. Posso pegar a palavra? Por favor, Adriana. Já é lhe convidar. Ah, que bom, tá vendo? Isso é que é grupo articulado, né? Então tá bom. Sobre o retorno antecipado, em algum momento isso foi falado, eu não me lembro agora se consta na minuta ou se foram nas lives do secretário, mas a gente está esperando que haja, sim, algum momento de planejamento. Se eu não me engano, na minuta consta até uma espécie de um dia de organização escolar, com aquele padrão que a SME chama as DREs, depois as DREs são chamadas, as DREs chamam as escolas, e as escolas, enfim, chamam os professores, né? É lógico que a gente está vivendo tempos de incerteza, então a gente sofre muito tentando antever as coisas, né? Isso vai ser o tempo ao tempo mesmo, né? Que foi a pergunta da Silvia. A Ana já falou aí desse papel de mãe, que foi legal. E sobre a educação infantil, fazer o concreto, que é a terceira pergunta, eu acho que o Cortella responde melhor que nós, né? Melhor que eu, pelo menos. O Cortella fala o seguinte: faça o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, a gente não desejava que isso tudo tivesse acontecido nessa perspectiva da saúde. A gente também não quer que as nossas crianças fiquem nas telas por muito tempo. Nossos vídeos são curtos, são objetivos, são marcados pela ludicidade, são passíveis de serem feitos num contexto da família, mas a gente acredita que dentro das condições que nos foram dadas, inclusive na perspectiva legal, né, de corresponder profissionalmente ao que foi exigido pela SME, nossa equipe está tentando fazer o melhor. E as condições, e buscar outras condições melhores, a gente sabe que depende muito do engajamento do coletivo, dos nossos sindicatos, e da gente estar participando ativamente das tomadas de decisão, né? E nesse sentido, a DRE tem que ser nosso representante, né? Junto com a supervisão, sendo aí nossos porta-vozes.
Então, acho que é isso, é saber que a gente está fazendo o melhor dentro das condições de hoje, tá bom? Obrigada. Essa palavra para também dar um direito de resposta, né? Acho que o André falou de uma questão sobre a questão do retorno. Eu me lembro um pouco também das falas do secretário nas lives, falando que teríamos uma semana de formação, de treinamento da equipe antes dos educadores das crianças voltarem. Eu acho uma semana pouco. Eu acho bem pouco, até porque nós vamos ter que repensar os espaços, vamos ter que repensar os materiais, vamos ter novos protocolos, assim, eu estou no chão da escola, a gente sabe que às vezes tem uma criança que tem febre e os pais não vêm buscar, então, assim, de verdade, no chão da escola, a gente ainda está muito longe dentro do que esse protocolo pede. Então, eu acredito que a gente vai precisar de mais tempo, né, antes desse retorno das crianças, para repensar os espaços, materiais, como que vai acontecer, claro, não estou defendendo aqui uma educação diante da situação que a gente vive, que é muito séria, né, de risco à vida, mas quando retornar, pensar num cuidado com essa equipe, com esses encontros, com esse afinamento que a gente está dizendo. Então, uma pergunta muito interessante da Cris, né, falando sobre essa questão das plataformas remotas. Eu já tinha colocado no início da minha fala que essa plataforma é inadequada para as crianças, embora a gente tenha todo um esforço, né, como a Dilian colocou, de tentar um tempo curto com essa criança dentro da tela. Só que eu acredito que tem outras ações, sim, que a gente pode pensar coletivamente. Por exemplo, tem umas cidades lá do meu município, no Contei, que eu sou mineira, que tem feito kits para mandar para as casas das crianças, né? Talvez a Secretaria de Educação possa encontrar algumas coisas aí interessantes, claro que ouvindo o que os professores acham, de mandar para essas casas. Por que não livros? Por que não folhas, materiais de desenho, outros materiais que eles gostam muito na educação infantil, a massinha, não sei, jogos de construção, o que seria viável para deixar essas crianças que estão em casa, às vezes realmente só com uma tela de celular ou com um aparelho de TV, né? Então, eu acredito que isso são desafios que a gente pode colocar na roda para dialogar não só com os gestores locais, mas para dialogar via Secretaria de Educação, né? O secretário está fazendo escutas. Então, eu acredito que a gente pode repensar, assim, nessas estratégias, principalmente para criança de 0 a 4, 0 a 5 anos, né? Tá bom? Essa é a minha contribuição. Obrigado, Fernando. Obrigado, Dilian. Abro agora o momento de vocês fazerem as considerações finais. Nós já estamos indo para a finalização do nosso encontro e temos esse momento de abertura para vocês fazerem as considerações. Por favor, finais. Obrigada, André. Eu só quero agradecer, né, a parceria, a oportunidade. Nós aqui da EMEI Mariazinha acreditamos que compartilhar é um jeito de aprender com o outro, né? Então, todas as possibilidades que a gente tem de contar a nossa história é um jeito de repensar, né? Então, a gente está o tempo todo repensando esses passos. A gente sabe que não são receitas, a gente não acredita em um jeito único de fazer, mas quando a gente descobre como o outro faz, a gente constrói parcerias, a gente constrói pontes. E quer ver um exemplo de ponte? A Fernanda é nossa vizinha, né? E a gente está fazendo a live de dentro da EMEI. Então, que a gente possa, nesse contexto de dificuldades, romper alguns muros, né? Que nos separam e nos unir como sujeitos, né? Eu agradeço a parceria, espero ter colaborado aí nessa perspectiva do cuidado. Nós nos sentimos muito cuidados, acolhidos e reconhecidos quando somos convidados para participar de eventos assim. Obrigada, gente. Obrigado, Dilian. Queria agradecer também a participação, né? A acolhida da minha vizinha foi um grande reencontro. Eu já trabalhei com a Dilian em outros momentos, no início da minha educação aqui em São Paulo. Queria agradecer a oportunidade ao André, do NAAPA, né, André, que é uma parceria que a gente já estabelece nas jornadas pedagógicas, de formação, de partilhas, e acreditando que a nossa ação diante desse coletivo ela é de muita responsabilidade, como a Ana colocou, né? E ela é de responsabilidade não somente na escola, ela é de responsabilidade nos votos, ela é de responsabilidade nas escolhas, ela é na responsabilidade social de cobranças. Eu estava acompanhando a Câmara Municipal, né? Quantos acessos
para uma discussão de retorno, se os pais teriam ou não o direito de ficar em casa. Então, assim, as nossas participações têm que ser múltiplas, tá? E eu agradeço muito essas partilhas e essa oportunidade de voz. Muito obrigada. Eu também agradeço, eu acho que foi uma rica partilha. Tenho aprendido muito com todas as escutas que eu tenho feito das escolas nesse momento, e, enfim, agradeço em nome do Instituto Vladimir Herzog, do Respeitar é Preciso. Estamos muito felizes com a parceria com a rede, acho que é um espaço de muito aprendizado e muita riqueza, assim, enfim, acho que estamos caminhando juntos para lugares muito interessantes. Então, agradeço a todas as pessoas que participaram, Fernanda, Dilian, André, Washington, aqui tem a Vilma, a Gabriela também, o André, a André já foi. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigado, Ana Lúcia. Obrigado a todos que participaram desse encontro, contribuíram com as questões. É importante destacar a importância do trabalho colaborativo. A todo momento nós falamos desse trabalho colaborativo, que é transformador. Gestores escolares e professores construíram ao longo desse período de pandemia estratégias visando a proteção e o cuidado, palavra também muito importante para esse grupo, reconhecendo as limitações da educação e contando com os parceiros da rede. No âmbito da prática pedagógica, organizaram e repensaram os seus espaços escolares para, no futuro, bebês e crianças sejam ouvidas e que essas narrativas, essas histórias vividas no isolamento, nesse período de distanciamento, sejam contadas e ressignificadas. A escola pode planejar espaços considerando suas dinâmicas particulares, as características de cada comunidade e as contribuições das famílias, que vão trazer os dados da realidade em que a escola vai se apoiar para o efetivo planejamento. Dessa forma, eu vou encerrando aqui a minha contribuição como tecelão, né, um artesão nessa tarde de hoje, dizer que nós costuramos a costurar com muito empenho, muita alegria, em vez de tecido colorido e se formando. E eu gostaria de continuar agradecendo a Ana, que esteve aqui conosco, a Ana Lúcia Catão, a Dilian, a Fernanda, o Roger de Dicel, que nos deu um apoio fantástico nesses 3 dias de live, Andréia, Gabriela e Vilma, nossas psicopedagogas do NAAPA, o Washington, psicólogo do NAAPA, principalmente trazer aqui à frente, né, também a lembrança de uma apoiadora nossa, que é a educadora Janaína Silva, do Núcleo de Educação Infantil. Os contatos, as indicações foram aí uma contribuição muito grande dela. Aproveitar para também agradecer a nossa diretora de DIPED, a Silvana Bastos, e a nossa diretora Rosana Rodrigues, que esteve aqui conosco, participou do nosso chat, por estar conosco, nos apoiar o trabalho dessa equipe do NAAPA, bancando essa proposta junto conosco. Né? Essa equipe tem se mostrado unida, potente, e os dias pesados se tornam um pouco mais leves. Todos vocês fizeram dessa colcha de retalho nos aquecer na tarde de hoje. Muito obrigado a cada um e cada uma de vocês. Um excelente final de tarde, um excelente final de semana. Muito obrigado. E até os próximos encontros que o NAAPA e vocês terão juntos. Muito obrigado. Boa tarde.